alguns anos atrás, alguns sabem, o nosso filho foi traqueostomizado. Ele teve uma complicação e com 6 meses de vida, ele precisou passar por uma cirurgia, onde ele teve que colocar aquela cânulazinha aqui no pescoço. E ali Davi passou por essa situação, só respirava por aqui. Ele não tinha nenhum tipo de ventilação na via aérea superior. Ele não respirava nem nariz, nem boca. Então toda a respiraçãozinha do Davi vinha dessa cânula que ficava no pescoço. E ali, quando Davi saiu do hospital, a gente entrou numa luta, né? Porque eu não aceitava aquele decreto. E a gente começou a orar ao Senhor, clamando, falando: Senhor, tira o nosso filho dessa situação. O Senhor já tinha liberado ele de tantas outras coisas. E nós orávamos e falávamos: Senhor, tira o Davi dessa situação. Eu lembro que num período Brasília, né? Nós sabemos que é um lugar muito seco. E a gente recebeu uma orientação da médica, falando assim: olha, vocês precisam tirar o Davi de Brasília, porque Brasília é muito seca. A gente já teve uma criança que veio a óbito. E ali, desesperadamente, a gente saiu de um culto como esse aqui da Ípica Hall, vamos parar ali no aeroporto de Brasília para comprar uma passagem. E à noite a gente já embarcou e ficamos 1 mês em Florianópolis, um lugar que estava, um estado que estava muito mais úmido para ele. Mas o que eu quero falar com vocês também, naquele período nós começamos a procurar médicos em Brasília. E diversos médicos com boa vontade, olhava, fazia exames, né? Olhava se dava para fazer a cirurgia. E a sentença que nós tivemos foi: o Davi só vai poder operar com 8 anos. É mais seguro para ele operar com 8 anos. E ali na minha mente eu só lembrava de um versículo: que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quem conhece esse versículo? É bíblico. E eu falava assim na minha mente: Senhor, seja o Senhor verdadeiro. Eu não aceito que meu filho só vai vir a falar porque ele não falava, que ele só vai vir a falar com 8 anos de idade. E ali meu marido entrou em oração nas madrugadas, toda madrugada orando, clamando ao Senhor pela cirurgia do Davi, pela cura do Davi, até que nós vendemos tudo para levar o Davi para a Suíça para ser operado pelo melhor cirurgião nessa área, ali na Suíça. Vendemos o carro, foi a primeira coisa que vendemos, a casa. Quando estávamos em fase já de assinatura da nossa casa, encontrei uma médica em São Paulo, e ela nos entrevistou online, pediu todos os exames do Davi, e ali a gente já morando no hotel com o Davi, ela falou assim: olha, eu vou assumir esse caso, e eu vou tirar a tráqueo dessa criança. E eu senti muita força nas palavras dela. E ali o Senhor testificou no nosso coração: vamos tentar com ela. E aí começamos o tratamento indo para São Paulo. Ia para São Paulo, voltava, ia para São Paulo e voltava fazendo tratamento. Eu acho que durou 1 ano e meio. O Davi estava com 2 anos e pouquinho. E ali, gente, fomos operar o Davi. Eu lembro que era agosto. E a temperatura em São Paulo despenca muito, né? E Davi ficou gripado. Nós chegamos para a cirurgia, Davi gripou muito forte. Ela falou: paizinho e mãe, eu não vou poder operar o Davi. Está muito frio, ele está todo congestionado, eu não tenho como mexer na via aérea dele, ele estando assim. E eu lembro que ali a gente chorou muito. Mas ok, Senhor, vamos. E ali fomos, voltamos para Brasília. Vou correr aqui um pouquinho. E aí chegamos em Brasília, logo poucas semanas depois a médica: olha, voltem na data tal, porque nós vamos operar o Davi. Chegando em São Paulo novamente, aquela médica nos chama ali na antessala e ela fala assim: então eu tenho um convênio com alguns médicos, parcerias, e nós vamos colocar o Davi para ser operado com esses parceiros que nós temos. E um médico suíço está aqui para operar o Davi. E naquele instante eu comecei a chorar. Eu falei: doutora, um médico suíço, qual é o nome dele? E ela falou o nome. Eu falei: esse é o médico que nós vendemos tudo para levar o Davi. Mas Deus não deixou a gente, o Senhor trouxe. Eu ainda me emociono com isso, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor, Ele faz. O Senhor trouxe aquele médico até nós. Esse é o meu filho, fala. Olá. Oi, gente. Olá. Ali o Davi fez Ali o Davi fez a cirurgia e ficou completamente curado.